Recording is on. Perfeito, obrigada. Bom, de novo, vou reiterar meu boa tarde a todos e a todas, agradecer a presença de vocês, o interesse, e principalmente ao professor Otto por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui colaborando com o nosso Programa de Estudos Galegos da UERJ, o NUEG, o Núcleo de Estudos Galegos da UF. Para quem não me conhece, meu nome é Taine Gaspar, sou pesquisadora no PROEG há 8 anos, e desde 2020 eu assumi as disciplinas de galego da graduação, por conta da ausência do leitor e por conta desse contexto pandêmico. Eu estou como substituto emergencial e a gente propôs, né, ao longo dessa modalidade remota, uma série de eventos que acontecem mensalmente, né, através das plataformas virtuais, para a gente manter esse contato, tanto com pesquisadores nacionais, mas também com pesquisadores galegos, para que o nosso alunado, né, esteja imerso e não sintam essa lacuna, né, por conta dessa modalidade remota, que consigam ter uma experiência completa, né, nesse universo do galego, de língua, cultura e literatura. E hoje a gente vai apresentar para vocês uma comunicação sobre o sistema literário identitário da Galícia, com o professor Otto Leopoldo. É o Wink que fala, né, que pronuncia. É Vink, com o som de V. Ah, perfeito. Não tem problema. O professor Otto é doutor e mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná. Ele nasceu no Rio de Janeiro, na capital, e depois de uma passagem por Porto Alegre, radicou-se em Curitiba, em 1982. Em 2006, foi vencedor do prêmio da Academia de Letras da Bahia, com o romance Jaboque, acho que é assim que se pronuncia, publicado no ano seguinte pela editora Garamond. Em 2008, foi contemplado com uma bolsa para obras em fase de conclusão da Biblioteca Nacional, e em 2010 recebeu a bolsa Funarte de Criação Literária, com as quais, respectivamente, produziu um romance e uma novela ainda inéditos. Em 2012, foi vencedor do prêmio do Governo de Minas Gerais de Literatura, na categoria Poesia, com volume Desacordes. Em 2017, lançado pela editora Apris, o ensaio Minha Pátria é Minha Língua, Identidade e Sistema Literário na Galiza, resultado da sua pesquisa de doutorado. Atualmente, ele leciona na PUC do Paraná e no programa de pós-graduação Stricto Sensu da Uniandrade. Além disso, tem ministrado há mais de 10 anos oficinas de criação literária. Cosmogonia, seu último livro, saiu em 2018 pela Cotter Editorial, reunindo sua produção poética dos últimos 5 anos. E é com muito prazer que eu digo que eu sou uma leitora assídua da tese de doutorado dele, citado muitíssimas vezes na minha tese de doutorado, que ainda está em processo de elaboração. Então, é uma honra muito grande receber você aqui, Otto, mas principalmente como admiradora do seu trabalho. Estou muito contente de poder fazer essa mediação, essa apresentação e representar o PROEG e o NUEG aqui na sua passagem, na sua colaboração com os nossos programas. Muito obrigada. Agora a palavra é sua. Se quiser acrescentar alguma coisa, pode falar em relação ao seu currículo. Esse currículo está meio desatualizado. Depois eu lancei um romance Que Fim Levaram Todas as Flores e um livro de poesias, ano passado, Périplo pela Patuá. Não porque eu faço questão do currículo, mas que eu quero vender os meus livros. Então, aproveite qualquer vitrine. Bom, aquilo que eu vou falar em base, né, nesse livro aqui, que é um recondicionamento da minha tese. Tá? Quando você publica uma tese em livro, você tem que tentar diminuir aqueles aspectos extremamente acadêmicos, né? Não sei se eu consegui, mas assim, diminuir algumas notas de rodapé para a leitura ficar mais fluida. E a gente sempre fica contente ao saber que a nossa tese, né, um trabalho acadêmico, às vezes tão árduo, né, tão árido, às vezes tão específico, né, encontra leitores e leitoras, porque a gente, num país de baixo índice de leitura, a gente tem a impressão que escreve no deserto, né, tanto academicamente quanto literariamente. Eu fico muito feliz a saber que a minha tese, meu livro, tem te ajudado e ajudado outras pessoas nas suas pesquisas sobre esse universo da Galiza e do galego. Bom, então o tema dessa comunicação é o sistema literário e identidade na Galiza. Quando a gente fala em identidade, uma das filiações identitárias mais fortes, apesar de tudo que se
disse em contrário é a identidade nacional. Porque há mais de 100 anos que há prognósticos de que as nações iriam acabar, de que o nacionalismo está ultrapassado. Felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, a história recente tem mostrado o contrário. Estamos assistindo agora mais uma guerra que tem um cunho nacionalista étnico. Até parece que as guerras não têm outro objetivo, né? Assim, as guerras atuais, claro, tem guerras imperialistas e tudo, mas o aspecto étnico, o aspecto nacional, às vezes o aspecto religioso sempre vem à tona. Então, apesar de que há mais ou menos 100 anos, até mais, liberais de um lado e marxistas de outro, né, internacionalistas de outro, têm, de certa forma, previsto o fim da Era das Nações, sobretudo quando, a partir dos anos 90, houve o grande, digamos assim, entusiasmo com a globalização. Apesar disso, as nações passam bem demais, né? Desde a conclusão da minha tese até agora, já faz aqui, nem me lembro, mais de 10 anos, nós assistimos a algo que já era visível naquele momento, mas não tínhamos noção da sua dimensão, que é a ascensão de uma extrema-direita agressiva, ultranacionalista, não apenas em um país ou outro, né, mais exótico, mas em todos os países, e também, e inclusive, nos países centrais do sistema capitalista, como vocês viram recentemente nas eleições da França, mas não só. Era algo assim que há 10 anos atrás era, assim, era algo mais caricato, ninguém imaginava, ou seja, o discurso nacionalista, inclusive, sobretudo no Brasil, continua sendo brandido e continua dando resultados. Com certeza, porque assim ninguém se disporia a morrer por uma ideia abstrata, digamos assim, vou morrer pelo livre mercado, vou morrer pela livre expressão. Nesse segundo caso, talvez até sim, pode não morrer, mas pode ser morto. Mas ninguém vai se dispor a entrar numa guerra, vou defender o livre mercado, vou defender o liberalismo, vou defender uma sociedade utópica. Nesse terceiro caso, até assim, embora não tenha tanta força como, por exemplo, vou morrer pela minha pátria. Esse discurso da pátria, esse discurso da nação, tem um poder muito grande em todos os quadrantes do globo. A ponto, vou dar só alguns exemplos, né, de que no primeiro país que teve uma revolução socialista vitoriosa, né, a antiga, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando eles são, na Segunda Guerra Mundial, invadidos pela Alemanha, o nome que eles vão dar para essa resistência, o nome com o qual os historiadores depois vão chamar essa guerra, vai ser a Grande Guerra Patriótica. Ou seja, não é a Grande Guerra pelo socialismo, não é a Grande Guerra pelos ideais comunistas, é a Grande Guerra Patriótica, para defender a pátria. Um pouco depois, né, quando ocorre uma revolução socialista aqui nas Américas, em Cuba, né, um dos lemas, uma das frases brandidas pelo Fidel Castro no final do seu discurso era pátria ou morte. Ou seja, mesmo em determinadas tendências que advogam um certo internacionalismo e advogam e praticam, o discurso patriótico, o discurso nacional continua forte. Ou seja, a nação, as nações estão bem de saúde e mandam abraços, né? Não, hoje assim, no tempo da minha tese, a gente precisava até afirmar isso daí, mas hoje não há mais nenhuma dúvida, né? Os partidos nacionalistas, tanto de direita quanto de esquerda, sobretudo recentemente mais de direita, têm crescido muito e têm brandido esse discurso nacionalista. Até que ponto esse discurso é realmente uma defesa dos interesses da nação é outra questão. Tá? Mas o que eu quero falar é o seguinte, o discurso da nação ele é capaz de acionar afetos e emoções, como outros discursos não são capazes. Porque o discurso da nação, o discurso nacionalista, ele se aproxima mais, se assemelha muito mais do discurso religioso.
E a religião, né, movimenta paixões, sentimentos, assim, muitas vezes irracionais. Tá? Dito isso, eu quero dizer o seguinte: o sentido de nação, como nós usamos hoje, como estou usando agora, é relativamente recente. Por exemplo, no dicionário da Real Academia Espanhola, até 1884, o discurso de nação, a palavra nação, o vocábulo nação, não tinha esse sentido associado a Estado, associado a um governo e a um território. Nação tinha os seguintes sentidos, até meados, mais ou menos, do século XIX, ou até um pouquinho mais. Nação vem de nácio, natus, nascido, né? Vem de local do nascimento. Então, a nação tem o primeiro sentido de lugar de origem ou pessoas que vivem numa mesma região, são nascidas numa mesma região. Ou seja, essa nação não é um país, é uma região, é uma província, é uma aldeia, é um rincão, é um pedaço de terra onde você nasceu e teus parentes, né, mais próximos. Ali é a sua nação, seu local de nação. Também tem o sentido de grandes grupos fechados. Tinha, né, o sentido, né, de grandes grupos fechados como as corporações e guildas da Idade Média. Ainda esse sentido, por exemplo, ele subsiste quando nós falamos, por exemplo, aqui no Brasil, da nação corintiana. Ou seja, os torcedores do Corinthians, quando usamos a expressão nação corintiana, estamos usando essa palavra no sentido mais antigo. Tá? Quando nos referimos às nações indígenas, por exemplo, também esse sentido se aproxima muito do atual conceito de etnia. Tá? Então, esse sentido de nação ele é relativamente recente. É muito recente. Na história da humanidade, na história do Ocidente, é algo que tem ali, são os últimos 2 séculos. E há toda uma história para a ascensão desse novo sentido de nação, associado a Estado, governo e território. Momentos decisivos dessa virada foram as chamadas revoluções burguesas. Sobretudo, e primeiramente, a Revolução Americana, a independência das 3 colônias da América do Norte, e logo em seguida a Revolução Francesa. Também a Revolução Industrial, que começa na Inglaterra nesse momento, e somente em 1830 passa para o continente europeu, vai ter uma função decisiva, porque esse novo conceito de nação se dá muito mais, e primeiramente, em nações industrializadas, ou que passam por alguma revolução industrial, ainda que incipiente. Aí aqui cabe, por exemplo, né, observar alguns detalhes quanto à Espanha, por exemplo. Na Catalunha e no País Basco, o sentimento nacionalista é muito mais forte, acho que não há nenhuma dúvida quanto a isso, né? Será que não é porque são regiões mais industrializadas do que na Galiza? Ou cuja industrialização começou mais cedo? Eu não tenho uma resposta para isso, mas acho que faz sentido. Tá? Como a nação moderna nasce também das revoluções burguesas, a revolução política e a revolução industrial, regiões que não passaram tardiamente ou de maneira incompleta por uma industrialização, têm um processo de consciência nacional mais incipiente ou mais fragmentado. Tá. A invenção das nações. Como eu estava falando, então, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, vão dar uma guinada nesse conceito de nação que vai se desenvolver, se aprofundar no século XIX. Mas tudo isso é uma história, é uma pré-história. Gregos e romanos chamavam todos aqueles que não falavam sua língua de bárbaros. Então, eles dividiam o mundo praticamente em nós e eles. Nós, os cultos, o que falamos grego ou latim, e aqueles que não conhecem a língua da cultura, que são os bárbaros. Roma, de certa forma, se assentou, se construiu como nação, assim, por um pouco de aspas aí, né, não no sentido de nação moderna, como Estado,
baseado nessa ideia de um corpo de cidadãos que se submetem, né, a determinadas leis. Não importa se você é franco, se você é de origem germânica, de origem gaulesa, de origem celta, de origem grega ou de origem latina, mas se você concorda com as leis romanas, da República Romana, depois do Império Romano, você está apto a se tornar um cidadão romano. Daí que não haveria mais tarde problemas para imperadores germânicos serem imperadores do Império Romano. Não havia essa questão étnica. Por outro lado, as nações não romanas, né, e não gregas, né, eram vistas como uma coletividade cultural, unidas pelo sangue, pela língua, por determinados costumes. Então havia a nação de sangue, né, de etnia, e a nação ligada a um certo consenso, implícito ou explícito. Até hoje, nós vemos isso no mundo, né? As nações modernas oscilam entre esses dois grupos, tá? Então, por exemplo, se alguém vai pleitear a cidadania portuguesa, tem que provar que é descendente de portugueses. Ou seja, a questão do sangue é importante. Isso, uma boa parte dos países europeus. O que não é, por exemplo, é muito mais fácil se obter a cidadania canadense, por exemplo. Tá? Em poucos anos de trabalho lá, você obtém. Não precisa provar de maneira alguma, nem passa pela cabeça deles que você tem que ser descendente de canadense. Tá? Enquanto para a cidadania alemã, italiana, portuguesa, não sei todos se todos os países europeus é mais ou menos assim, o mais difícil ou não. Mas assim, a questão dessa etnicidade é importante. Mesmo os Estados Unidos, uma nação, um país, né, nascido numa revolução burguesa, sob a ideia de uma constituição, de um conjunto de leis, mesmo assim tem aspectos étnicos. Ou seja, até os anos 60, os afrodescendentes no sul dos Estados Unidos não gozavam de plenos direitos. E mesmo que hoje todo cidadão estadunidense está submetido, é igual perante a lei, na prática nem sempre é assim. Então, as nações modernas oscilam entre esses dois polos, né? Tá? Mas como que nasceu essa ideia da nação moderna? Aqui eu vou seguir, em parte, esse livro aqui, que é um clássico sobre essa discussão, da Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson. Para quem estuda nação, nacionalidade, nacionalismo, é incontornável esse livro aqui. Tá? É um marco nesses estudos, né? Muitas das ideias que eu já falei aqui, eu tomei de empréstimo desse autor e dessa obra. A invenção da imprensa de tipos móveis, por Gutenberg, tem um papel decisivo na futura invenção das nações. Porque nos primeiros 150 anos, né, a expansão das tipografias das prensas na Europa, no primeiro momento eles atenderam o capitalismo nascente, atendeu uma demanda de produção em latim. Esgotados os leitores de latim da Europa, eles começam a imprimir livros nas línguas vernáculas. Obviamente, ou seja, as línguas faladas, né? Obviamente, essas línguas, muitas das quais não tinham ainda gramática, não estavam, a maioria, ou toda, a totalidade delas, já tinha a gramática do espanhol, né? Uma das que é a mais antiga, mas nem todas tinham, não havia uma uniformização. Mas, assim, o editor, preocupado com o mercado, eu vou começar a imprimir em alemão, vou imprimir em, entre aspas, italiano, em francês, em castelhano, em português, e assim vai surgindo uma comunidade linguística em torno dessa expansão tipográfica. As pessoas que liam na mesma língua, tanto o livro, quanto, sobretudo, mais tarde, as publicações periódicas, jornais e revistas, vão, aos poucos, criar uma certa identidade de pertença. O leitor de obras em alemão, né, no sul da atual Alemanha, no norte, ou em regiões que hoje não pertencem mais ao Estado alemão, começa a sentir uma certa unidade, começa a criar esse sentimento de pertença. Ao mesmo tempo, esse capitalismo tipográfico vai começar um processo de uniformização
dessas línguas. Eles vão ter que escolher entre várias variantes, escolher variantes de prestígio, a ortografia de determinadas palavras, ainda antes que o Estado faça isso. Ainda antes que essa questão da uniformidade das línguas seja uma tarefa do Estado, esses empresários da edição vão começar a fazer isso. Logo em seguida, um pouco depois, nós temos um papel importante da filologia e da história. Então, já me refiro ao século XVIII e século XIX. Quando ingleses chegam à Índia, quando os franceses dominam, né, por um momento, o Egito, surge um novo interesse, surge um interesse inédito até então de estudo das línguas, desses povos e das línguas, entre aspas, mortas, né, ou mortas mesmo, o sânscrito, né, percebe uma certa familiaridade entre as línguas. Então surge um interesse filológico. Logo em seguida, esse interesse se volta para as línguas europeias, sobretudo no âmbito germânico. Então começa uma grande pesquisa filológica dos textos em alemão antigo, alemão medieval, ou várias variantes do alemão, né? Ou do anglo-saxão, ou do francês antigo. E isso vai aos poucos construindo uma certa noção de identidade. Mais tarde surge a disciplina tipicamente, né, positivista do século XIX, a história, a historiografia, e ela vai se voltar sobretudo para a história da nação. Então, historiadores alemães vão estudar a história da Alemanha, vão estudar a pré-história, as origens, né, daquilo que não existia como Estado unificado até 1871. Então, todos essas ondas, esses movimentos vão aos poucos criando uma certa sensação de pertença, tá? Então, por exemplo, que até então, por exemplo, havia mais sentimento de lealdade, de familiaridade, de pertença entre um nobre escocês e um aristocrata prussiano, do que entre esse escocês e o camponês das suas terras, do que entre esse nobre prussiano e o servo da gleba. Então não havia, então, por exemplo, esse prussiano nobre e esse camponês prussiano não se abraçavam no final de um jogo onde a Alemanha vencia o Brasil por 7-1. Então, não havia ou seja, havia mais sentimento de lealdade entre essas classes castas, né? Que hoje, o que faz, por exemplo, no final de uma Copa do Mundo, no final das Olimpíadas, tanto o empresário mais rico daquele país quanto, às vezes, o morador de rua levantarem o braço e gritarem Alemanha, Brasil, Espanha. É essa construção dessa identidade, né, unindo pessoas distintas e diferentes, num mesmo construto, esse mesmo sentimento de pertença a essa unidade que é a nação moderna. Depois nós temos também, junto com a filologia e a história, a criação das literaturas nacionais. Até hoje, no Brasil, nós estudamos literatura brasileira. Às vezes, nós estamos a olhar sobre a literatura portuguesa, mas apenas como aquilo que nos preparou. Imagino que na Austrália se estude, basicamente, literatura australiana, talvez a literatura em língua inglesa, né? Mas, por exemplo, em Moçambique, boa parte sobre a literatura feita em Moçambique, em Angola, e assim por diante, na Índia, na França. Porque aí se constrói a ideia de uma literatura nacional, a literatura como, de certa forma, expressando a alma de um determinado povo. Então é preciso estudar e lecionar essa literatura também junto com a ascensão e a expansão do ensino universal. Claro que isso nós vamos ter variantes conforme o país, tá? Eu sempre me perguntei, não tenho essa resposta, né? Os espanhóis, os galegos podem me ajudar a me responder ou não, por que na Espanha, que como Estado é um dos mais antigos da Europa, né? Que tem as suas fronteiras mais ou menos definidas, né? Desde o século XV,
por que que há tantas tensões independentistas? Porque muitas vezes o catalão, ou às vezes até o galego ou o basco, não se sentem espanhóis, mais do que na Alemanha, que não existia como Estado até 1871. Talvez porque a educação pública e universal, que produziu uma uniformização, tenha sido mais forte na Alemanha, mesmo antes de existir um Estado alemão, e mesmo com todos esses trabalhos de escritores, de intelectuais, de filólogos, de historiadores, do que na própria Espanha. Tá? Essa é uma hipótese de resposta que eu proponho, mas precisaria se verificar se de fato é isso, né? Mas eu imagino que faz um pouco de sentido, né? Mas também nós temos um contra-exemplo, né? Por que o escocês, pelo menos mais recentemente, não se sente tão britânico? O show fala, eu costumo dizer que é por incompetência da Espanha, nesse sentido que você fala, pode ser, faz sentido. Né? Mas por que na Escócia, né, um país assim, o Reino Unido, um país desenvolvido, o primeira nação burguesa, né? Claro, cada caso é um caso, tem histórias, né? Assim, uma lei, entre aspas, universal, mas nesse caso que há tantos elementos, né? Tantos coeficientes, não dá para dar conta de tudo. Mas uma proposta de resposta talvez seja essa, né? Tá? Quando eu escrevi a minha tese, digamos assim, o sentimento nacionalista na Escócia não era tão forte, ou não vinha tão à tona para fora da Escócia, para nós aqui, né? Talvez hoje eu já pensaria de uma outra maneira. Para vocês verem como o mundo muda rapidamente em pouco tempo. Bom, tá. Essas são as fases que criaram as condições para a ascensão da nação moderna, para a construção dessas comunidades imaginadas que são as nações. Há um historiador muito importante, né, citado descoberto pelo Eric Hobsbawm, que focalizou seu estudo sobre o leste europeu, onde esse processo de construção nacional é mais tardio e mais complicado do que na Europa Central e do Norte. Então, é o Miroslav Roche, que, se não me engano, é um tcheco, se não me engano, tá? Então, preciso conferir. Ele diz que toda essa construção da nação tem basicamente 3 fases, que nem sempre chegam a ser concluídas ou bem sucedidas. Primeiramente, surge um movimento nacional, né, capitaneado por intelectuais da elite ou uma classe média emergente, uma pequena classe média, uma camada letrada, que começa a acionar a ideia de que determinada região é uma nação. Tá? Não havia ainda nessa determinada região essa consciência de que nós, moldávios, somos uma nação. Mas surgem alguns intelectuais que são, nós não somos russos, nós não somos eslovenos, nós não somos polacos, nós não somos que começa a levantar essa bandeira. Enquanto isso, começa a fazer pesquisas no folclore, na literatura filológica, para justificar de que aquela região merece o status de nação. Depois vem a luta mais política, começa a lutar por direitos civis, tá? Porque boa parte do leste europeu, dessas regiões, foram dominadas por elites estrangeiras. Então havia assim, uma dissociação entre as elites dominantes, as casas reais, as dinastias, e o povo em si. Então, esses intelectuais começam a lutar por direitos civis, direito ao voto, a pleitear uma certa autonomia, que vai desde uma certa autonomia até a plena autonomia da independência. Isso pode variar, em alguns casos não pode chegar ao último, assim, pleitear a independência. Tudo é uma construção. E o caso da Galiza é bem exemplar, né? Dentre aqueles
que em 1920, 1930 começaram, né, no chamado regionalismo, a lutar por uma autonomia galega, que obviamente mais tarde seria rompida, quebrada, né, toda a pretensão pela Guerra Civil e pela ditadura franquista, mas é um processo muito interessante ali nos anos 30, antes do golpe, como se acelera muito rápido. De repente, estão levantando a bandeira de uma região, de repente, essa região já é uma nação, de repente, já querem uma autonomia bastante ampla. Obviamente, a guerra vai suspender essas pautas durante muitas décadas, né? E quando volta com a redemocratização da Espanha, o mundo já está mudado, né? O mundo já está mudado, muito galego deixou de falar galego, perdeu suas raízes, tá? Então, o processo dos anos 80 em diante é diferente, começa quase que do zero. Isso começa antes, começa nos anos 50, tá? Aos poucos, nas frinchas, nas frestas do franquismo, tanto na Catalunha quanto na Galiza, no País Basco, né? Como o Chuan, como vocês sabem, né? Aí, finalmente, né, obtida essa autonomia, ou essa independência, precisa construir essa nação, né? Precisa ter um oficialato, precisa ter uma burguesia local, precisa ter instituições que confirmem que essa determinada região não é uma região, é uma nação. Tá? Outra coisa que é importante frisar aqui para nós brasileiros não é, assim, não é muito claro, porque assim, é muito claro, por um lado, a gente não compreende outros aspectos, outras composições, né? A gente está acostumado a associar uma nação e um Estado, porque o Brasil é um Estado e é uma nação. Opa, é uma nação, aspas, né? Há as nações indígenas aqui também. Mas, sim, no senso comum, é um Estado, uma nação, todo mundo fala português, todo mundo é brasileiro, todo mundo sofre com o Brasil na Copa do Mundo. Mas nós temos casos, muitos casos, na história de estados plurinacionais, muitos casos, né? O antigo Império Austro-Húngaro, quantas nações comportavam nesse império? O Império Russo, depois a União Soviética, e mesmo hoje a Federação Russa. Um checheno não é um russo, estão no mesmo estado, mas são nações diferentes, nacionalidades diferentes. Para não entrar na questão da guerra Rússia-Ucrânia, né? Que hoje está mais ou menos claro, né? Que pelo menos os ucranianos não são russos, né? Embora haja russos étnicos na Ucrânia. Que também, para esses russos étnicos, deve ser uma confusão tremenda o que está acontecendo lá. Bom, então, esse processo de construção da nação, nós podemos ver, por exemplo, tomar como exemplo o Brasil. O Brasil se tornou independente em 1822, antes de ser plenamente uma nação, porque necessariamente o pernambucano não se sentia pertencente à mesma comunidade imaginada que um gaúcho. Nós tivemos no século XIX, né, até o Segundo Império, várias tensões separatistas e independentistas, né? Por muito pouco, o Brasil não foi fracionado como a América Espanhola. Né? Há outros fatores. Infelizmente, o Benedict Anderson se debruça sobre a América Espanhola, hispânica, mas não se debruça sobre o caso do Brasil, nesse livro aqui. Então, por exemplo, foi necessário, depois da independência, criar uma burguesia muito tardia, né? Mas tudo criar uma intelectualidade que pensasse o Brasil, e essa função vai ser dada aos poetas e escritores românticos. Então, o José de Alencar e o Gonçalves Dias vão tentar criar esse senso de nacionalidade, que, obviamente, no primeiro momento, eles querem atingir só as elites. É necessário que as elites dominantes tenham consciência que pertencem a uma nação só. Então, essa construção identitária do Brasil se dá ao longo do século XIX, com várias tensões. Tá? Tensões não de todo resolvidas hoje, talvez mais ou menos bem resolvidas em relação a outros países, tá? Mas tensões latentes. Ou, por exemplo, no caso da Itália, né? Eu não me lembro qual político que disse,
político italiano, disse: nós criamos a Itália, precisamos criar agora os italianos. Até 1950, a maioria dos italianos não tinha o italiano como língua materna. Falavam o seu dialeto local e aprendiam o italiano na escola. Somente depois, praticamente quase um século, né, que o italiano se tornou a língua oficial, já era oficial, mas a língua assim, da Itália, a língua dos italianos, não sem tensões regionais. Tá? Muita gente ali, escritores intelectuais, se sentiram oprimidos por essa uniformização de cima. Ao contrário do que aconteceu na Alemanha, que na verdade, é o paradigma. Quem inventou praticamente essa ideia de nação moderna foram os alemães, que não tinham um Estado unificado. Não há nenhuma dúvida, né? Nenhum questionamento de que havia um Estado na França absolutista. Mas não se tem certeza se haviam franceses, se todos desse Estado eram franceses. Ou seja, havia o Estado francês, mas não havia ainda o povo francês. Precisará a Revolução Francesa para começar a inventar o francês. Na Alemanha, talvez porque não havia um Estado unificado, começa a se fazer todas essas pesquisas folclóricas, filológicas, e também o boom da literatura alemã, a partir do pré-romantismo, cria um prestígio para determinadas vertentes do alemão, do chamado hoje alto-alemão. Embora não havia um Estado que dissesse por Goethe que ortografia usar. Eles não tinham uma gramática, né, única, né? Então, se você lê esses textos, né, como eles escreveram na época, às vezes a mesma palavra do mesmo autor era escrita com várias ortografias, porque não havia, né, um alemão oficial, né? Mas, por conta do trabalho desses escritores, artistas intelectuais, se cria um prestígio, se cria essa imagem, essa imaginação de uma Alemanha, que depois, sob a égide da Prússia, vai conquistar a sua unificação. Mas, no entanto, veja só, Luxemburgo não entrou nesse universo, nessa grande Alemanha. O alemão que era falado em Luxemburgo virou, né, o luxemburguês, a língua oficial de Luxemburgo. Não sei por que cargas d'água, a explicação para isso não foi unificada. Assim como, por exemplo, San Marino não entrou para a Itália. Eu nunca descobri o motivo, se alguém souber, depois me conta, né? Que é um estadozinho dentro da Itália que não pertence à Itália. Na Europa moderna, contemporânea, há alguns estados, né, como Mônaco, por exemplo, entre outros, que são resíduos do tempo que a Europa era uma colcha de retalhos de microestados. Bom, e no caso da Galiza? Nós sabemos, você sabe disso, né? Da importância e do prestígio do galego na Idade Média, sobretudo no momento do trovadorismo, né? Uma das líricas mais fortes, mais bonitas, mais substanciosas da Europa será a chamada lírica galego-portuguesa, que recebe esse nome de filólogos alemães, porque naquele tempo ninguém usava, né, a palavra galego ou português para a língua vernácula que eles falavam. Mas tem uma das expressões mais fortes. A Galiza, como eu não vou entrar nos detalhes, mas passa por um obscurecimento quando a Galiza, de certo, perde sua autonomia e fica sob a coroa de Castela. Suas elites irão falar o castelhano, a língua oficial, a língua da administração, assim, obviamente, o castelhano. Portanto, essa elite não era nem 1% da população. Os camponeses e os pescadores continuaram falando sua língua materna. Guardaram, né, aquela língua que era falada antigamente, cantada pelos trovadores, e preservou, claro, com algumas misturas do espanhol, com algumas impurezas, mas manteve viva essa língua na boca dos pobres, na boca do povo galego. Embora a sua elite, muitas vezes alienada, estrangeira, vivia com os olhos em Castela.
No romantismo, como vocês sabem, no chamado movimento do ressurgimento, o romantismo, né, o nacionalismo nasce junto com o romantismo, ou vice-versa. Alguns intelectuais galegos e galegas começam, opa, por que não vamos escrever na língua que nós falamos? Então começa, aos poucos, aquela língua falada, simplificando muito, tá? Aquela língua falada lá no século XIII, XIV, falada e escrita, né? Acaba, de certa forma, nos chamados séculos escuros, desaparecendo da produção escrita, né? O galego vira ágrafo, vira uma língua oral, novamente, de certa forma, né? Com raríssimas exceções, tá? Mas no romantismo, vamos usar o galego. Tá? Aí começa a surgir uma literatura em galego, tá? Que hoje é uma manifestação relativamente forte, né? Levando em conta as proporções, né? Um país pequeno, uma população pequena e os problemas, né? Linguísticos, né? A diglossia, a força do espanhol, do castelhano, e sem falar dos problemas políticos também. Tá? Hoje, há algum tempo, né? Existe uma literatura em galego. Você pode se debruçar e estudar, porque há muito material, né? Desde os trovadores, passando pelo ressurgimento, um pouquinho do barroco, você vai encontrar romances, poesia, romances, teatro, ensaio em galego. Tá? Então, esta literatura produzida em galego constitui um sistema literário? Foi uma coisa que eu me perguntei na minha tese. Quando a gente fala em sistema literário, a gente se lembra, nós brasileiros, do Antônio Cândido, que na abertura, né, na introdução de formação da literatura brasileira, fala rapidamente, né, como ele entendia a literatura cuja história ele estaria contando de sua formação no Brasil. Então, ele distingue, como você sabe, manifestações literárias de sistema literário. Manifestações o cara escreve lá no século XVI, XVII, mas não é publicado, não é replicado, não há uma discussão, fica algo local. E sistema literário é quando começa a haver uma rede, uma cadeia, de um lado produtores, de outro lado receptores, e unindo-os num mecanismo transmissor. Segundo Antônio Cândido, esse sistema literário brasileiro, que começa a se formar no arcadismo, ele se completa no final do romantismo. Então, quando Machado de Assis lança, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós já temos um sistema literário definido. Embora com todas as suas deficiências, de um país periférico, com altos índices de analfabetismo, mas já há um grupo relativamente significativo de escritores, de leitores, logo será fundada uma Academia Brasileira de Letras, alguns prêmios, resenhas, discussões, polêmicas, debates. Há um sistema literário. Tá? Podemos questionar se havia um sistema literário brasileiro no século XVI, XVII, XVIII, mas não há dúvida que ele, a partir do romantismo, já começando no arcadismo, ele se constitui. Começa lá de maneira incipiente, fraca, mas no final do romantismo nós já temos. Quando surge o realismo no Brasil, nós já temos esse sistema literário mais ou menos constituído. Apesar, como eu falei, de suas deficiências. Existe um sistema literário galego? Tá? O que é um sistema literário? O Antônio Cândido ele não se debruçou muito sobre a questão, ele deu umas pinceladas e partiu para contar a história da formação da literatura brasileira. Mesmo mais tarde, quando ele retoma a questão do sistema literário, ele não acrescenta muita coisa àquilo que ele já disse na abertura de formação. Mas há um teórico israelense que se debruçou sobre essa questão, pegando algumas pontas, algumas sacadas dos formalistas russos. Ele criou a teoria dos polissistemas. Estou falando do Itamar Ebel-Zohar, que agora começa a ter uma recepção maior de suas teorias aqui do Brasil. Imagino assim, que não é coincidência que surgiu em Israel, que é uma nação inventada, recente, né? Uma vez criado o Estado de Israel, precisou se criar o povo israelense, que não é totalmente coincidente com o povo judeu. Nem todo judeu é israelense, nem todo israelense é judeu.
Então, precisou se criar. Então, eu acho interessante que lá surgiu nessas pesquisas, né, sobre o que é o sistema literário. Então, mais ou menos, resumidamente, assim, muito brevemente, eu vou dizer assim, explicar rapidamente a teoria do Itamar Abençoar. Então, o sistema literário, ele é composto, né, como já disse, por produtores, receptores, que eles chamam de consumidores, produto, instituição, mercado e repertório. Produtores não significa necessariamente alguém que produza muito. Tá? Para gozar de prestígio num sistema literário, você não precisa produzir muito. Veja o exemplo aqui do Brasil. Otávio de Faria escreveu um monte de livro, ninguém mais lembra dele. Você até se alguns de vocês, estudantes de letras do Brasil, sabem quem foi o Otávio de Faria, e aposto, duvido muito que alguém de vocês tenha lido o Otávio de Faria. Ele gozou de muito prestígio nos anos 30 e 40, ninguém mais lembra dele. Fez uma espécie de comédia humana brasileira, né? Com vários volumes. A do Ana Sá tem só 2 livros, 3, digamos, né, com uma coletânea de contos, né? Um romance e uma novela magrinha e meia dúzia de contos. No entanto, gosta de um prestígio enorme. Então, para ser produtor no sistema, não precisa ser produtor de quantidades, né? Tá? O consumidor não deve ser visto necessariamente como aquele que apenas lê livros. Há várias formas de consumir literatura. O consumidor no sistema literário, segundo o Itamar, é aquele que consome a função social da literatura. É aquele que está assistindo essa aula agora, é aquele que vai numa livraria, aquele que participa de uma oficina de escrita criativa, aquele que vai num lançamento de livro, aquele que dá uma curtida numa postagem de um escritor, aquele que compartilha um poema. Ou seja, o Itamar ele conta um pouco essa ideia de que meio mecanicista, de que a literatura, o sistema literário é feito por leitores de obras inteiras, né? Mesmo no período pré-internet, muitos dos poetas brasileiros nós conhecemos só de antologias, né? Com raríssimas exceções. Quem que leu Olavo Bilac, a não ser meia dúzia de poemas nas antologias escolares, a não ser alguém que se debruçou, especialista, alguém realmente aficionado por literatura aqui no Brasil, que vai pegar o Olavo Bilac, um escritor que gostou de muito prestígio, mas não gosta de tanto prestígio hoje, vai pegar e vai se dar o trabalho de lê-lo inteiro. E aquela própria ideia do pai Delma, dos concretos tomados de empréstimo do Pound, ou seja, você tem que ler o que importa, né? O que é significativo que as gerações passadas deixaram para nós. Ou seja, não ler tudo. Tá? Então, o consumidor não é aquele que lê obras inteiras. Se você prestar atenção, quantos nossos alunos e a gente mesmo, quantos livros a gente leu pela metade, quantos poetas a gente conhece só de alguns poemas. Muitas obras são conhecidas pelo título, pelo autor. Não que existe até um nome de um livro que é o seguinte, né? Como falar de livros que você nunca leu. Eu mesmo confesso a vocês aqui que já dou exemplo de livros que eu nunca li. Que a gente acaba conhecendo esses livros de ouvir falar, de autores, de teóricos que falaram sobre eles. Por exemplo, já citei Proust um monte de vezes. Estou lendo Proust agora. Li o primeiro volume na adolescência, mas parei por lá. Agora que eu estou retomando, ou seja, né, Proust fazia parte do meu repertório sem que eu o tivesse lido inteiro. Isso vale para uma série de obras, né? Guerra e Paz, eu só fui ler Guerra e Paz graças ao Covid, né? A única coisa boa que o Covid me deixou foi um tempo para ler Guerra e Paz. O tempo de repouso, 2 semanas ali que eu li, atravessei Guerra e Paz. E nos momentos de delírio ali, eu sonhava que estava no meio da guerra. Então tem a instituição, que deve ser vista um conjunto de meios que sancionam ou que punem autores. Tá? Não deve ser confundida com a Academia Brasileira de Letras, que aqui no Brasil goza de pouco prestígio, tem pouco poder de fato. Às vezes um crítico literário, um professor da USP, da Unicamp, tem mais poder de sancionar autores do que a academia. Por exemplo, uma resenha elogiosa do Luiz Costa Lima conta muito mais pontos do que um determinado autor entrar para a academia. Estou dando um exemplo do Brasil. Tá? Mas esse conjunto de críticos e teóricos
os cursos de pós-graduação na área de letras conformam essa instituição que sanciona determinadas formas e pune outras. Pune como? Fazendo desaparecê-las, ou botando ali no final da estante, tirando o seu prestígio. O mercado, tá? Não é só apenas as livrarias e as editoras, mas tudo que envolve, e o repertório, que é aquele conjunto de normas e de regras, eu já vou terminar, porque passou voando, né? Implícitas, né, dentro desse sistema literário. Ou seja, se alguém não conhece esse repertório, é como você, digamos assim, você não conhece o universo recente das artes visuais e quer ser um pintor. Se você não conhecer as regras, as minúcias, você não consegue entrar dentro desse universo, né? Produzir uma arte ingênua. Às vezes, você pode ter sorte de gozar, né? Ser como um artista naif, ingênuo, né? Mas você fica boiando, fica voando. Então, se você não conhece esse repertório você adquire como a gente aprende a gramática da língua materna, ouvindo e falando, não lendo gramática. A gente introjeta essas regras à medida que a gente frequenta, à medida que a gente consome literatura. Nesse sistema literário, há vários níveis. Ele não é estático. Se ele for estático, ele morre. Ou seja, há um nível conservador e um nível renovador. E volta e meia, o nível renovador toma o poder, toma a Bastilha e se instaura no poder. Como no Brasil, por exemplo, quando os modernistas se canonizaram. Começaram lentamente a ser eleitos para a academia, começaram a gozar de prestígio, aparecer na lista de vestibular. Embora a Semana de Arte Moderna tenha sido em 1922, há 100 anos atrás, é mais ou menos nos anos 60 que se consolida, assim, né? Ou seja, né, esses que eram renovadores, em 22, passam a ser, de certa forma, conservadores, estão no status quo nos anos 60, digamos, de certa forma, até hoje. Um sistema literário pujante é aquele que há esse dinamismo. Formas periféricas no sistema entram para o centro, por exemplo, o romance policial passa a gozar de prestígio, ficção científica, fantasia, literatura feita por periféricos, o Islã. Então, se o sistema literário não sofre um fluxo de seus níveis periféricos, ele tende a ficar estático e colapsar. O exemplo que o Itamar Mezorra dá é do sistema literário em latim. Havia até o século XVIII todo o mercado editorial e produção em latim na Europa. E, de repente, colapsa, acaba. Ou, por exemplo, o Yiddish, a língua falada pelos judeus no leste europeu. Quando é criado o Estado de Israel, vem aquela escolha, vamos escolher qual língua para o novo Estado. O hebraico ou o Yiddish? O Yiddish era muito associado à língua de gueto, língua do tempo da opressão e da perseguição, e ressuscitam uma língua morta. O hebraico era uma língua litúrgica e de estudiosos apenas. Então, praticamente com essa decisão, o sistema literário em Yiddish, que era muito pujante, havia vários escritores que escreviam crítica literária, estudos nessa língua, sofre um golpe praticamente mortal. Tá. Dito isso, e já indo para o final, a pergunta que eu me fiz é assim, e o sistema literário galego? Em primeiro lugar, quem que pertence ao sistema literário galego? Todo galego, toda galega? Muitos galegos disseram, não, porque assim, porque, imagina o mapa é da Espanha, a Galiza está dentro do Estado espanhol. Hoje é uma comunidade autônoma, mas pertence ao Estado espanhol. Até que ponto tem autonomia ou não é uma outra discussão que tem aberta. O que faz determinada obra autor pertencer ao sistema literário espanhol ou ao sistema literário galego ou aos dois? Tá. Muitos autores galegos vão dizer, como, por exemplo, o Ricardo Calheiro, vão dizer, não, a literatura escrita em galego. Se você escreve um livro em galego, está no sistema literário galego. Ele não usa a expressão sistema literário, né? Assim, a literatura galega é composta de obras em galego. Se você é galego e escreve em espanhol, não, você não é galego.
Você é galego, obviamente, mas a tua literatura é espanhola, tá? Tanto que isso, há vários escritores galegos, né, que escreveram sempre em espanhol e que, obviamente, são catapultados, né, ao sistema literário espanhol, que, obviamente, goza de mais prestígio, um mercado muito maior, muito mais amplo, né? Então, um dos critérios para definir a pertença ou não ao sistema literário galego, para muitos, estou falando para muitos escritores intelectuais galegos, é escrever em galego. No entanto, nós temos alguns problemas, né? O que fazer com a obra em espanhol de Rosalía de Castro e de tantos outros autores galegos, numa época em que o galego era uma língua bastante marginal, ou do Murguia, que escreveu praticamente em espanhol, como abrir mão desse patrimônio. Então, esse critério filológico, linguístico, pode ser flexibilizado pelo critério sistêmico ou o critério identitário. É galego aquele que escreve dentro dessa compreensão, sobretudo em galego, mas dentro dessa compreensão mais ampla de Galiza e querendo pertencer a essa comunidade imaginada. Ainda que talvez ele tenha escrito, digamos, na época do franquismo, tenha sido obrigado a escrever em espanhol, ou tenha escrito no século XIX e escreveu no galego, enfado de espanholismos, mas se ele tinha essa intenção, né, esse sentimento de pertença, de desejo de pertença a essa comunidade cultural, imaginada, chamada Galiza, ele pertence ao sistema galego. Tá, mas existe um sistema literário galego? Ou é um subsistema? Tá? Isso já são discussões, né, que os galegos e as galegas fizeram e têm feito até hoje. Né? Eu apenas bebi um pouco delas. Né? Então, alguns dizem ou diziam o seguinte, né? Criaram uma distinção entre o subsistema e protossistema. Um subsistema literário é um sistema literário regional, que nunca será e nem pretende ser um sistema literário nacional. E um protossistema é aquele que não é, ou pode ser regional, mas tem pretensões, ou sonho, ou desejo de vir se tornar um sistema literário autônomo. Vou pegar o exemplo do Brasil novamente. Eu não tenho certeza de que exista uma literatura paranaense, um sistema literário paranaense. Não há um conjunto de consumidores e produtores que circulem basicamente no Paraná, não há editores suficientes, então não há um sistema literário paranaense. O que não é o caso do sistema literário gaúcho. Tá? Há ou houve, no passado mais forte ainda, um sistema literário gaúcho quase que independente do sistema literário brasileiro, a ponto de haver escritores gaúchos, nascidos e vivendo no Rio Grande do Sul, que eram best-sellers lá e completamente desconhecidos fora do Brasil. A pessoa obtinha um criativo prestígio e êxito editorial basicamente dentro do Rio Grande do Sul. E havia editoras gaúchas, como a antiga editora Globo, na qual trabalhou o Érico Veríssimo, uma série de escritores, prêmios locais, que fazia com que a literatura produzida e consumida no Rio Grande do Sul tivesse as características de um sistema, de um subsistema, né, de um sistema literário regional. Tá? Talvez aconteça isso, não sei, né, na literatura baiana, mas assim, a literatura no Rio de Janeiro e em São Paulo, devido ao poder gravitacional, se confunde, né, o que não é bom, com a literatura brasileira. Então não dá para dar um sistema literário paulista, porque o paulista se sente o brasileiro, entre aspas, universal. Né? Mas há um sistema, houve pelo menos um sistema literário gaúcho, até por conta da distância geográfica e, de certa forma, características peculiares do Rio Grande do Sul. Eu morei em Porto Alegre, sou filho de gaúcho, e meu pai dizia que lá nos anos 50 era mais fácil, eles liam mais revistas da Argentina e do Uruguai do que revistas paulistas ou cariocas. Era mais fácil você importar livros ou comprar revistas da Argentina e do Uruguai do que brasileiros, o que ajudava a criar uma certa
senso de uma certa distinção em relação ao Brasil, coisa que diminuiu bastante de lá para cá. Então, há uma literatura regional gaúcha, não há dúvida. Se há paranaense, catarinense, mineira, são outras discussões. Agora, não, com certeza há uma literatura, a literatura galega pode ser vista como literatura regional, como subsistema. Mas essa literatura, esse sistema literário galego, é um subsistema do sistema espanhol ou é um protossistema, ou seja, que tem pretensões de vir a se tornar um sistema maduro. Como eu falei, como você sabe, há produções, há várias editoras galegas, prêmios galegos, né? Você chega numa livraria em Santiago de Compostela, tem livros em espanhol, castelhano, mas tem uma seção ali, maior ou menor, conforme a natureza da livraria, em galego. Então, há um público que galeguidade, mas ao mesmo tempo traduz o livro para o castelhano e lança os dois simultaneamente, porque não quer perder o mercado espanhol, que é muito maior. Mas ele faz questão de escrever em galego, para ele ser visto como galego. Mas, assim, a conclusão que eu cheguei, que não é uma conclusão conclusiva, é que a literatura galega está no meio termo entre um subsistema e um protossistema. E a definição não se dará por questão assim da vontade dos agentes desse sistema, mas das condições políticas e sociais e econômicas também. Se o sistema literário galego vai evoluir para um pleno sistema ou se vai se ater a um sistema regional, um tanto quanto exótico dentro da literatura multicultural, estou pondo aspas aqui, espanhola. Tá? Creio que na Catalunha e no País Basco essas discussões são bastante candentes, né? Então, gente, então é isso. Termino aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu explano essas ideias de maneira com mais vagar, assim, com mais referências, nesse livro aqui, que é o originário, é da minha tese, como eu disse, tá? Minha Pátria é Minha Língua, Identidade e Sistema Literário na Galiza. Obrigado, Anton. Uma pergunta: não se encontra uma literatura escrita em galego na Argentina? Que se viu muitos galegos, poderia ser considerado literatura galega? Sim, sim. Ó, há imigrantes ou exilados, né, galegos, né, que quando a Guerra Civil foram para a Argentina e escreveram em galego. Mas essa pessoa pode ficar, ou é um escritor galego no exílio, tá? Muito comum, ou também pode ser um escritor no entre-lugar, porque também existem entre-lugares, né? Pessoas que podem pertencer duplamente a dois sistemas literários. Eu nem entrei na discussão, por exemplo, o sistema literário em alemão, que é maior e mais amplo que o sistema literário alemão. Afinal de contas, né, é a língua da Áustria, a língua de parte da Suíça, era a língua do Kafka. Então, há essas regiões assim linguísticas, você sabe, não são coincidentes. Essas regiões culturais não são coincidentes com as fronteiras estatais. O Pedro diz: obrigado pela palestra, professor Otto. Uma dúvida: podemos chamar a identidade nacional da Galícia de comunidade imaginária? Sim, com certeza. Uma comunidade imaginária não precisa ser um país independente, tá? Precisa simplesmente que os membros dessa comunidade se imaginem pertencentes a uma unidade cultural. Talvez não ainda política plenamente, mas porque assim, você pode pertencer a um Estado, mas não pertencer à nação desse Estado. Como eu falei no começo, nós temos vários exemplos de Estados plurinacionais. E temos um exemplo de um Estado sem nação. Não sei se alguém sabe qual é esse Estado sem nação. Aliás, bem pequenininho, né? É o Vaticano. O Vaticano é um Estado, mas não é uma nação. Não existe a nação vaticana. Né? O Estado, a nação, se houvesse o Vaticano, não coincide com os católicos do mundo, né?
Obrigado, Maria. Mais algum comentário? Alguma pergunta? Professor, gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Existe uma reivindicação dos galegos em relação à língua, de que a língua galega seria a mesma língua de Portugal, né, que a língua galega teria essa identidade com o português europeu e também com o português brasileiro. Mesmo atualmente, alguns grupos galegos têm essa reivindicação que seria uma única e mesma língua, né, e de nações e estados diferentes. E isso acaba entrando de certa maneira, encontrando algumas barreiras, algum conflito, né? Porque aqui no Brasil nós temos também reivindicações de que temos o português brasileiro, é uma língua já diferente do português europeu, né? E também diferente daquele estágio da língua galego-portuguesa. Em Portugal também existe esse apagamento desse estágio da língua galega-portuguesa, né? O português lá, eles tendem a esse apagamento, tendem a entender que o português europeu vem direto do latim, eles não têm essa mesmo sentimento identitário com a língua, com aquele estágio da língua galega-portuguesa. Então, eu queria saber a opinião do senhor em relação a isso e como isso se constrói, como isso se dá em relação a esse sistema literário galego, ou seja, necessariamente teria que ser a língua galega para ter um sistema literário galego, seria a língua galega, uma língua em relação ao português europeu, em relação ao português brasileiro, por exemplo. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Sim, entendi, e muito interessante e pertinente a tua pergunta, porque eu tenho que me debruçar, em algum momento eu me debrucei aqui, e é altamente complexo a questão linguística na Galiza, porque há várias posições, várias opiniões, né? Mas, na verdade, é o seguinte, sabe? Como vocês sabem, né? A diferença de um dialeto e de uma língua é que a língua goza de um Estado e de um exército para defendê-la, tá? Em Portugal faz esse apagamento porque deve ser difícil para os portugueses admitirem que a língua nacional deles não nasceu em Portugal, nasceu ao norte de Portugal. É difícil para um português admitir a língua da minha pátria nasceu ali na Espanha, no Estado espanhol, na Galiza. As fronteiras entre as línguas são políticas, tá? Por exemplo, né? É mais difícil para alemães, um alemão do norte ou do sul, se entenderem no seu dialeto, né, na sua língua materna, no seu vernáculo, se não falarem o alemão, o alto-alemão, do que, por exemplo, um galego e um brasileiro e um português. Aliás, há mais afinidades, né? Vocês devem saber disso, né, entre o galego e o português do Brasil, até por conta do nosso português descende de um português mais primitivo, mais arcaico, portanto, mais próximo do galego. Há vários estudos sobre isso, né? Há vários galegos que, visitando o Brasil, se surpreendem em encontrar galeguismos em nosso falar, palavras que nós usamos, que ainda são usadas na Galiza e não são mais usadas em Portugal, como, por exemplo, um galego que ficou muito impressionado com o nome do Palácio da Alvorada, já que é uma palavra, né, bastante usada no galego, e nós não usamos no Brasil, né, Alvorada, né, mas batizou o nome desse palácio lá em Brasília. Então, a questão da língua é uma questão política, e há um grupo significativo de galegos, sobretudo entre os intelectuais, que se consideram, né, defendem uma bandeira reintegracionista, ou seja, reintegrar o galego no tronco lusófono. Tá? Outros já dizem, não, o galego e o português nasceram juntos, são línguas irmãs, mas se separaram. Mas quem define mesmo essa fronteira
é uma decisão política, mas é uma decisão arbitrária, porque quem que traça uma régua e põe uma fronteira aqui é alemão, aqui é luxemburguês, aqui é provençal, aqui é catalão. Né? Quem que define isso? É muito... Por exemplo, né, sérvios e croatas falavam e falam a mesma língua, com pequenas variantes, mas usam alfabetos diferentes. Né? O croata usa o alfabeto latino e o sérvio o siríaco, que é um signo identitário, né, que a partir da dissolução da Iugoslávia acentuou a rivalidade nacionalista desses dois povos irmãos, mas é a mesma língua. O ucraniano e o russo são muito semelhantes também. Muitos escritores que nós chamávamos de escritores russos eram, na verdade, escritores ucranianos, que agora são reivindicados pela Ucrânia, ainda que tenham escrito em russo, digamos. A Naomi pergunta por que você acha que não encontramos fácil a literatura galega no Brasil? Isso se estende para tudo nas artes, e realmente. Recentemente descobri muitos autores, até cantores espanhóis, que na realidade são catalães, mas que chegam aqui como espanhóis. Não vejo isso com galegos. Tudo que descobri foi pelo meu contato recente com o cultura galega. Como a Galiza foi uma das regiões, ou é uma das regiões ainda mais pobres da Espanha, então eles não gozam do forte e poderoso lobby que, por exemplo, os catalães têm. Né? Faltando dinheiro. A Galiza, durante muito tempo, foi exportadora de mão de obra barata, né? para Portugal, para o mundo inteiro. Né? Então, e também porque há, desde Portugal, essa ignorância em relação às suas origens galegas, que passa para o Brasil. Quando você vai ler, por exemplo, a história do português em alguns livros de autores brasileiros, praticamente ignora essa questão. Né? Apesar de termos tido uma lírica galego-portuguesa muito forte, onde é difícil distinguir um autor galego de um autor português, falavam basicamente a mesma língua, apesar disso, ignoram a origem, né, do norte, do noroeste da Península Ibérica, da nossa língua. Na verdade, assim, nós falamos galego, né? Eu falo galego, né? Que o meu galego é o galego com influxos moçárabes e depois influências, né, ameríndias e africanas. Mas a estrutura da língua nasceu ali, em algum momento entre o século VII e século IX. Professor Otto, existe alguma organização no Brasil que divulgue a literatura galega? Sim, sobretudo essas que estão, né, esses grupos que estão organizando aqui esse evento, essa palestra. Ainda é muito fraco, obviamente, né? Por uma série de fatores. Mas, por exemplo, né, eu quando conto, né, quando dou aula sobre a literatura portuguesa e começo pelos trovadores, eu costumo mostrar músicas de bandas galegas contemporâneas, né? E as pessoas ficam deslumbradas, né? É como um retorno ali às nossas origens, né? Dizem que nas caravelas de Pedro Álvares Cabral veio alguém, né, isso o Caminho já disse, com uma gaita galega, né? Então, a música galega, algumas pessoas descobrem influências, né? Algumas manifestações musicais no Brasil, né? Mas é uma questão que temos muito por fazer e para fazer. Precisamos redescobrir nossas raízes galegas, deixar de lado o nosso viralatismo e valorizar nossas raízes. Somos de origem galega, com muito orgulho. Isso foi e é muito importante para a nossa formação linguística e cultural. Aliás, a saudade, essa palavra tão bonita, nasceu não em Portugal, mas na Galiza, né? E brasileiros, portugueses e galegos somos saudosos. Não me pergunta. Gostei muito quando comentou da Rosalía no passado, que eu conheci. Achei até homenagem do Chico Cervantes. Será que pela importância dela, que suprime a origem galega, trazendo um ar nacionalista único espanhol? A Espanha sempre teve cuidado, né? A Castela, né? Castela sempre foi muito uniformizadora, né? O primeiro império colonialista europeu é castelhano, né?
antes da Espanha praticar o colonialismo em terras de América, de África e de Ásia, praticou na Península Ibérica, com Galiza, galegos, catalães, né? Então, o Estado espanhol é muito cioso tem muito medo de manifestações nacionalistas internas, não do nacionalismo espanhol, né? Mas no nacionalismo galego, catalão, basco. É bom lembrar que Franco era galego, mas proibiu o uso do galego, pelo menos durante muito tempo, né, como língua impressa, né? Porque na cabeça dele, na cabeça da direita espanhola, é Espanha e espanhol. Professor, posso fazer um comentário? Pode. Porque eu achei muito interessante essa convergência, porque a gente tinha aqui três autoridades em três temas que foram, assim, acho que os mais comentados, né? O senhor com o nacionalismo, falaram do reintegracionismo, e tínhamos aqui o Chuan, que é o grande representante do reintegracionismo no Brasil. E vocês perguntaram muito sobre a questão da comunidade imaginada, sobre a importância da imigração, de que forma, né, os galegos se apresentam nessa imigração. E tínhamos aqui também na palestra, até 5 minutinhos atrás, Antônio Corbatti Quintela, que é a grande autoridade na imigração galega. E muitas das perguntas, quem leu o seu livro, leu a tese do Antônio Corbatti ou os trabalhos do Chuan, conseguem responder ou situar elas. Gostei muito da pergunta que foi do Pedro sobre a questão dessa comunidade imaginada, que ele pegou, né, emprestado dessa referência que você trouxe para nós do Anderson, mas que o Instituto Cervantes fez uma exposição, se eu não me engano, em 2019, chamada Galícia, a comunidade imaginada através das revistas de imigração. E foi uma das melhores exposições que eu já fui sobre a Galícia aqui no Brasil, porque mostrava como todos esses temas que foram comentados estão interligados. Porque a Galícia, por conta de toda essa, vamos dizer assim, essas particularidades, né, da construção identitária, da língua e da própria construção do território, como a imigração e esses galegos do ultramar foram responsáveis por imaginar e construir essa identidade. E quando a Naomi comenta sobre essa questão de Rosalia, é muito interessante que eu, que sou estudante de galego há 8 anos, tive a oportunidade de morar na Galícia, estudar na Galícia, eu nunca li Rosalia sem esse rótulo nacionalista. Então, eu desconheço completamente as obras em espanhol e nunca me debrucei sobre a figura de, por exemplo, Emília Pardo Bazán, porque para nós, que somos da área de galego, ela não é galega. E para os espanhóis, ela é galega demais para ser espanhola, e para nós, ela é espanhola demais para ser galega. Então, essa questão da identidade que você foi comentando e pontuando é muito interessante. E eu acho que foi um tema transversal em muitas das perguntas. Então, eu fiquei muito, assim, estou muito grata de ter tido a oportunidade de te ouvir e de contrastar. Você falou que se atualizou, que tem coisas que você já não concorda do livro, da tese. Então, foi muito interessante também ver esse novo olhar e repensar também esse tema. E como você falou, ele não se esgotou. E acho isso muito interessante, porque quando a gente fala do nacionalismo galego, as pessoas temem. Acha que sempre vai ser né, um terreno muito ardiloso, e é muito necessário a gente comentar ainda. É bom a gente lembrar que o nacionalismo galego, o catalão, por exemplo, também, o basco, são nacionalismos de esquerda, então eles trazem também outras questões, né, outros pontos de interesse aqui que a gente trabalha na literatura e na Uma cultura. coisa que eu menciono aqui, porque o nacionalismo na Europa moderna, contemporânea, tem um sinal negativo por conta da Segunda Guerra Mundial e do fascismo e o nazismo, e por conta da ascensão da extrema-direita recente, né? Mas existe um nacionalismo periférico e um central, né? Não dá para comparar, por exemplo, os anseios independentistas da Galiza com os da Liga do Norte na Itália. Né? Esse é para manter o status quo, o outro é para lutar contra opressões seculares. Então, o nacionalismo ele pode ter uma chave positiva e uma negativa.
E é o que a gente tenta explicar, porque quando a gente fala essa palavra, parece que a gente está jogando ali, né, uma bomba que vai explodir em algum momento. Mas é muito interessante. E aí, queria, assim, só para a gente completar a pergunta do Gerson, que ele perguntou sobre as organizações, existem muitas. E aí eu comentei das autoridades que estavam aqui também presentes, o Tom até voltou agora aqui no evento, porque ele trabalha muito com a ideia de aculturação, né, dessa comunidade galega imigrante. Então, esses centros, essas organizações, elas existem. Nós, aqui no Brasil, temos o privilégio de termos vários leitorados, porque são mais de 30 leitorados espalhados pelo mundo. Mas tem, tirando Portugal, que acho que tem 3, a maioria, Polônia, Bélgica, tem um. Aqui no Brasil nós temos na Bahia, no Rio, e no Rio nós temos já 2, né? Um em Niterói e outro aqui no Rio, que é o Noeg e o Proeg, que são os organizadores do evento. E a gente tem agora um que está tentando ser criado ali em Curitiba com o Francisco. Eu não sei se você conhece, Otto, que trabalha com intercompreensão linguística, mas também está promovendo e divulgando a cultura galega ali na Federal do Paraná. Então, assim, a gente tem esse privilégio. E tem vários centros, casas de Espanha, que na verdade são casas de Galícia, mas que por conta de motivos políticos, como o professor Otto estava comentando, e também econômicos, que foi uma coisa muito interessante, que ele foi bastante incisivo quando ele foi diferenciar o nacionalismo catalão e o nacionalismo galego. Essa comunidade ela foi apagada, esses traços, essas pegadas da Galícia aqui na América são mais apagados no Brasil. E também Mas como, existem. como eu comento, eu analiso 3 obras, né? A última delas é Chão Galego, que é de um autor brasileiro, filho de galegos. Ele não tem consciência de sua galeguidade, né? Ele morava no Brasil, filho de galegos, e quando vem suas primas da Espanha, da Galiza, eles se entendem e ele não questiona, né? E ele chega na Galiza, no final dos anos 60, quando está escrevendo o livro, e ele espera encontrar a Espanha, mas não encontra a Espanha das touradas, encontra a Galiza. E ele estava alienado por conta também na época do franquismo, né? Essas identidades próprias eram apagadas, né? Então muitos desses imigrantes não têm uma consciência clara de sua galeguidade, né? Exatamente. Ah, eu adoro esse tema. Eu fiquei muito contente assim pela sua intervenção. Aprendi um monte, já anotei uma porção de coisas, mas fiquei também muito contente pela participação do público, pelas perguntas. Achei que foram super interessantes, super atentas também à sua fala. E que bom que vocês também aproveitaram tanto quanto eu a explanada aqui do professor Otto. A gente já passou um pouquinho do tempo. Então, eu queria agradecer novamente a disponibilidade do professor por estar aqui conosco, apresentando esse tema super interessante. A vocês que compareceram. Esses eventos, a gente sempre tenta trazer coisas bem legais, bem relevantes para quem estuda galego, está começando, ou já está há muito tempo e quer compartilhar conosco. Mas não existe evento sem vocês, então é muito, muito bom saber que a gente conseguiu um público legal aqui. Queria lembrar que eu já coloquei no chat é, o formulário de presença para quem quer um certificado, né, de horas complementares. E por isso, só agradecer, pedir desculpas porque a Cláudia conseguiu entrar, mas precisou sair também, porque a gente está agora nesse momento de readaptação, né? Então ela estava na UERJ, dando aula na pós-graduação, conseguiu entrar ali por 30 minutinhos e já teve que voltar para a aula. E ela está na UERJ, então entrou pelo celular. E a internet do show, a internet daqui, dessa região, que é onde está o Gabriel também, tá falhando. Eu tô até pelo celular, vocês devem ter visto que eu fiquei sem câmera, que a internet falhou ali pelo computador. E então o Sean também precisou se desligar um pouquinho antes, mas ele agradece também do Noeg, a presença de todos vocês e a colaboração do professor Otto. E nada mais, em maio temos as Jornadas das Letras Galegas, que é um evento imenso. Ele dura a semana inteira. A gente agora já tem o e-mail de vocês, a gente vai entrar em contato para fazer essa divulgação. E fora isso, a gente se encontra nesses espaços para discutir mais um pouquinho de literatura, cultura, língua galega. E é isso. Muito obrigada, professor. Se o senhor quiser falar alguma palavrinha final, fique à É, vontade. a Laura comentou que citou o livro Sempre em Galiza, né, que é uma espécie de bíblia do galeguismo, um livro muito bonito, né, escrito no exílio pelo Castelão.
E quem não leu, eu aconselho a ler. Eu aqui nas minhas prateleiras, eu tenho aqui embaixo, não dá para ver, mas mais ou menos mais de 1 metro só de livros galegos, ou sobre a Galiza. A minha é uma prateleira muito querida para mim aqui. Tem alguém que comentou aqui, deixa eu ver aqui. Temos uma representante da Cátedra de Cultura Galega de Havana. Que interessante. Lígia Sim. Luiza Varela. Se não me engano, o Fidel Castro é descendente de galegos, não é? Ele é descendente de galego. Até o sobrenome Castro, né? Remonta aos Castros que haviam na Galiza pré-histórica, né? Sim, há galegos pelo mundo inteiro, né? É uma diáspora, é uma comunidade diaspórica muito grande, muito importante, muito sofrida também, né? Por os percalços da história, né? E eu acho que é interessante também estudar a literatura galega pelo viés da teoria pós-colonial e decolonial. Eu acho que joga muita luz sobre a construção identitária galega. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, né? Muito contente mesmo, né? É um assunto do meu coração. Eu, apesar do meu nome alemão, eu sou descendente de português. Como descendente de português, sou descendente de galegos também, obviamente. Mas, claro, a identidade, a construção identitária não se dá pelo sangue, se dá por uma rede de afinidades e de lealdades, né? Sobretudo a língua, eu acho uma das mais importantes nessa construção identitária. É verdade. Bom, então a gente fica por aqui. Reitero meus agradecimentos e a gente se vê então no próximo evento. Um abraço a todos. Obrigada.